Vamos para mais um vídeo. Como sempre, continuo pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos continuar estudando as Escrituras. Isto é o que nós precisamos cada dia mais conhecer: a vontade de Deus, os seus ensinos, o que Ele deixou para nós, nos preparar para um dia estar com Ele. E é isto que eu tenho procurado, a levar essas informações a outros que muitas vezes não se preocupam com o dia da vinda do Senhor, que Ele tem prometido buscar o seu povo para estar com Ele. E isto diz que é para estar na eternidade. E hoje eu quero estudar sobre Paulo em Tessalônica e em Bereia. Nós vamos estudar alguns textos do capítulo 17 do livro de Atos. Vamos ler alguns versículos, vamos meditar o que Paulo escreveu ou debateu até com o povo lá de Tessalônica e de Bereia. Nós vamos ler no capítulo 17 de Atos. Vamos ler no capítulo, a partir do versículo 1, que diz assim: E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e, por 3 sábados, disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus, que vós anuncia, dizia ele, é o Cristo. Então, o apóstolo se dirigiu até Tessalônica e lá encontrou uma sinagoga dos judeus, que eles prestavam culto, prestavam cerimônia ao Senhor, que eles, como judeus, tinham orientação sobre o que se fazia para agradar ao Senhor. E diz que Paulo tinha o costume de, aonde ele chegasse, ele procuraria uma sinagoga para estar congregando naquele lugar. E diz que ele, ao chegar em Tessalônica, ele começou a disputar com os da sinagoga acerca do Messias, acerca do Cristo. E ele dizia a eles, e disputava, e diz que por 3 sábados ele disputou com ele as Escrituras. E ao disputar, diz que eles, quando ele disse que este Jesus que ele vos anunciava era o Cristo. Cristo, no judeu ou nos gregos, era o ungido. E então estava dizendo que aquele Jesus que ele estava anunciando era um ungido. E esta unção, ele vinha de uma prática que era feito através do óleo, o óleo consagrado para aquela finalidade. Então ele estava dizendo, olha, este Jesus é o ungido. E para o hebraico, então era o Messias. Então ele estava dizendo que este Messias, para o judeu, era o ungido. E ele disputava, mostrando que este convinha que ele morresse e ressuscitasse. Então, para eles, a unção era para um rei, era para um profeta, a unção cabia para um sacerdote. Então, tudo era feito com aquela unção. Então, quando Paulo declarava estas coisas, então ele sabia, olha, este pode ser considerado um rei, ele pode ser considerado um profeta, ele pode ser considerado um sacerdote.
E isto não soava bem aos seus ouvidos. E isto já, quando os magos vieram do Oriente, eles se dirigiram a Herodes perguntando: onde é nascido o rei dos judeus? Então ele era considerado como o rei dos judeus. Então diz que os perversos, aqueles ociosos, aqueles desocupados, diz que eles começaram a levantar-se contra o apóstolo. Mas também teve muitos, alguns que eram considerados de caráter exemplar, diz que se uniram a Paulo e Silas e começaram a viver conforme o apóstolo estava descrevendo as escrituras para eles. E ali eles se aliaram a Paulo e Silas. E diz que os que eram contrários àquele ensino, diz que se levantaram, alvoroçaram a cidade. E diz que eles começaram a movimentar o povo para se levantar contra o apóstolo e os seus ensinos. Porque ele estava mostrando para ele como eles deveriam ser para agradar ao próprio Senhor. Então ele disse: estas coisas, estes que eram considerados vadios, desocupados, sem caráter, e prestavam eles um desserviço ao plano de Deus. Mas muitos estavam, diz que começaram a invadir as próprias casas e perseguir. Quando nós lemos ainda no verso 6 e 7 do capítulo 17, ele diz assim: porém, não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson recolheu. Todos estes procede contra os decretos de César, dizendo que não há outro rei, que não há outro rei Jesus, que há outro rei Jesus. Então ele estava dizendo que não haveria outro rei a não ser Jesus. E isto era contra os decretos de César, porque para eles o único rei era César, e não poderia ter outro a não ser César. E Paulo estava dizendo que tinha outro, que era Jesus. Este era o rei, mas era o rei eterno. Então César, ele vinha, governava um tempo, mas logo depois, com a morte, quando lhe ceifava, então o seu reino acabava, terminava o reino. Mas esse que ele estava apresentando era um rei eterno, era um rei que nunca teria fim. Ele tinha sido morto, mas tinha sido ressuscitado. Então, nele habitava a eternidade, era um rei para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E diz que, diante disto, muitas famílias, muitas mulheres nobres, da alta sociedade, de boa reputação, de caráter exemplar, diz que começaram a converter-se à doutrina, o ensino que Paulo estava ensinando. E ele poderia considerar, olha,
também este que ele está afirmando que era ungido como sacerdote, para eles o sacerdote deveria vir da linhagem de Arão. Era o sacerdote que eles consideravam que existia da linhagem de Arão. Mas agora este Jesus era da tribo de Judá. Então, se ele era da tribo de Judá, para eles esse não poderia ser o ungido rei do judeu. E ele sabia que a unção ele estava apresentando que sobre ele tinha sido feito. O óleo teria sido considerado que ele tinha sido ungido o rei dos judeus. E isto se fazia, a unção para ungir um rei. E quando Samuel vai ungir um rei na casa de Davi, então na casa de Jessé, diz que ele foi para lá. Até Samuel disse: olha, se Saul souber que ele vai, que eu vou para lá para ungir um rei, então ele vai procurar me matar. O Senhor disse a ele: tu pega a tua botija de azeite e uma bezerra de entre as vacas e vai. E se ele procurar, perguntar o que vens fazer é de bem, diga a eles: eu vim de bem, eu vim para sacrificar ao Senhor. E convida Jessé para o sacrifício. E assim Samuel foi até lá, com a botija, com a bezerra, e todos pensavam que ali era um sacrifício somente para o Senhor, mas era também para a escolha de um rei para Israel, porque Saul já era rejeitado pelo próprio Deus. Aqui é isto que, quando ele disse: olha, ele é o ungido, ele dizia consigo: ele vem, ele é o rei dos judeus, e isto é contra César, vamos impedir. Mas buscaram, quem eles buscaram? Eles buscaram os perversos, os desocupados, os vadios, para alvoroçar a cidade. Quando nós lemos ainda no verso 12 e verso 13, ele diz assim: de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões, mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. Então, quando Tessalônica souberam que Paulo também estava em Bereia, e aqueles berianos era muito mais nobre, diz que Paulo viu que eles, quando Paulo ensinava, Paulo orientava eles através da palavra, e eles diz que eles iam examinar se aquilo que Paulo estava dizendo era o que dizia as Escrituras. Então, diz que se converteram não poucas mulheres nobres, não poucos varões, e diz que se converteram ele, mas diz que Tessalônica, quando soube que Paulo estava lá, em Bereia, disse que eles se dirigiram para lá e alvoroçaram a cidade, para que ele pedisse que a palavra de Deus fosse anunciada, porque ele dizia: olha, este Jesus que eu vos anuncio é o ungido, é o Cristo, é o Messias, é ungido esse Jesus. E nós reconhecemos, eu reconheço, Silas reconhece, e os demais. Este era um povo que era da sinagoga dos judeus,
queria impedir e desconhecer, não reconhecer que ele era o Rei eterno ali. Então, é isto que muitas vezes, quando se apresenta que ele é o Deus Todo-Poderoso, que ele é o tabernáculo de Deus. Então, como o próprio apóstolo João, ele descreve em Apocalipse, capítulo 1 e verso 8, ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o que é e o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, este é o Rei eterno. E eles queriam impedir, e hoje não é diferente quando se apresenta que este é o Deus verdadeiro, é o Deus eterno. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Muitos têm se levantado contra isto, mas os berianos não o fizeram. Quando trouxeram ao seu conhecimento, eles iam examinar as Escrituras. Que Deus os abençoe, Deus os ajude. E eu peço, continue se inscrevendo, dando seu like, ativando o sininho. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.